Boa noite. Hoje vamos estar fazendo comparação de um exercício e duas variações dele, duas variações de inclinação e duas variações de empunhadura. O exercício é o supino. Vamos começar fazendo uma análise cinesiológica do exercício. Então vamos começar no exercício supino inclinado. O sujeito vai estar deitado em decúbito dorsal, numa inclinação cerca de 30 a 45 graus. Ele vai estar segurando a barra, como mostra na foto, e esse exercício tem duas fases, a fase excêntrica e a fase concêntrica. Na fase excêntrica ele segura o peso contra a gravidade e na fase concêntrica ele faz força contra a gravidade. As principais articulações envolvidas nesse exercício é a articulação do ombro, a articulação do cotovelo e a articulação da escápula torácica. Para sabermos os músculos que estão envolvidos no movimento, a gente tem que analisar cada articulação que está sendo envolvida. Então, vamos começar na articulação do ombro. Com a articulação do ombro, a gente tem três músculos fortemente ativos, que é o peitoral maior, o deltoide anterior e o coracobraquial. Já na articulação do cotovelo, na sua extensão, a gente tem o tríceps braquial fazendo força. E na escápula torácica, a escápula torácica está fazendo uma abdução. E para essa abdução, os músculos responsáveis fortemente é o peitoral menor e o serrátil anterior. Com essa variação, teremos as mesmas articulações envolvidas, só que a diferença do inclinado para o declinado é a angulação que o corpo vai estar. No inclinado nós estávamos entre 30 a 45 graus e agora a gente vai estar com menos 15 graus, cerca de menos 15 graus comparado com o supino reto. Então, quando a gente for comparar o exercício inclinado com o exercício declinado, a gente já de cara consegue ver a principal articulação que sofre alteração, que é a articulação do ombro. Quando a gente está com o inclinado, a gente sofre uma flexão muito maior de ombro comparado com o declinado. Isso na literatura mostra que quanto mais inclinado tiver nosso corpo, assim, aumentando a flexão, a parte clavicular do peitoral, juntamente com o deltoide anterior, vai ser muito mais ativo quando comparado com o declinado. Isso também altera, quanto menor for a flexão, maior será a intensidade na parte externo-costal do peitoral, comparando ele com o exercício inclinado. Outra coisa que a gente também vai falar aqui nesse vídeo é sobre a diferença das empunhaduras. Aqui a gente tem uma empunhadura um pouco mais fechada comparado com a imagem anterior do supino inclinado. A gente vai mostrar qual a diferença de fazer com a empunhadura mais fechada a pegada mais aberta. Vamos começar com essa empunhadura aqui. Quando ele faz o movimento, a gente sofre uma flexão de cotovelo muito grande. Isso tendo um alongamento do tríceps braquial muito maior do que se ele tivesse com a empunhadura mais aberta. Se ele tivesse uma empunhadura mais aberta, o tríceps não teria sido tão alongado. Esse alongamento do tríceps faz ele ter que gerar uma força muito maior para realizar o movimento, aumentando então a intensidade no tríceps e diminuindo a intensidade do peitoral maior e do deltoide anterior. A gente pode ver que a flexão de cotovelo é extremamente grande nesse exercício, aumentando muito a intensidade do tríceps braquial. Já nesse tipo de empunhadura, como eu falei anteriormente, a empunhadura mais aberta faz com que a flexão de cotovelo seja menor comparado. Isso diminui muito a força que o tríceps braquial está exercendo e jogando mais a intensidade para o peitoral maior, principalmente para a parte clavicular, já que o banco está inclinado, e para o deltoide anterior. Então agora vamos relembrar alguns pontos falados nesse vídeo. O primeiro ponto, a diferença do supino inclinado para o declinado é a inclinação do banco. O supino inclinado vai estar com o banco entre 30 e 45 graus e o supino declinado mais ou menos menos 15 graus. As articulações envolvidas em ambos os exercícios são os mesmos. A diferença que a gente trouxe é que quando tu está fazendo supino inclinado, a tua ativação da parte clavicular do peitoral e do deltoide anterior vai ser muito mais exigida do que quando tu estás no supino declinado, que tu terá uma intensidade muito maior da parte externo-costal do peitoral. Agora falando sobre a diferença das empunhaduras, a gente aprendeu que quanto mais afastada for a pegada, mais afastada tiver as mãos segurando a barra, menor vai ser a flexão de cotovelo. Isso faz com que o tríceps não sofra um alongamento tão grande
Então a tensão vai ser muito maior sobre o peitoral maior e o deltoide anterior do que sobre o tríceps braquial. Já quando a gente faz uma pegada menor, a flexão de cotovelo aumenta. Isso gera um alongamento no tríceps, fazendo com que ele tenha que exercer muito mais força, sendo assim tirando um pouco da intensidade sobre o peitoral e o deltoide jogando um pouco da intensidade sobre o tríceps braquial. Então a gente finaliza o nosso vídeo assim, agradecendo a todo mundo que deu sua atenção para nós. Muito obrigado.